Amém, queridos? Estamos no nosso último culto de celebração das 18 do ano. Temos mais um culto às 20, mas esse ano voou. A gente estava no culto de primícias esses dias e já estamos anunciando outro culto de primícias. A gente estava aí, passando calor, em março já está fazendo calor, em dezembro parece que a gente está em março ainda. Mas glória a Deus, é muito bom estar aqui. E eu quero começar hoje, o tema da palavra é o último culto, é o último domingo do ano, e não tem como a gente não celebrar ao Senhor. Por isso, o tema de hoje é celebrai. Estamos chegando ao final de um ciclo, de um tempo, de um ano todo, onde Deus fez presente em cada um dos dias. Eu não sei se você conseguiu observar isso, mas Deus se fez presente em cada um dos dias desse ano. Todos os meses Deus foi nos surpreendendo. Então, como não terminar esse ano celebrando ao Senhor, entendendo o que é celebrar ao Senhor? Eu quero ler contigo uns salmos que é muito conhecido aí. Existe até uma canção com esses salmos. Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. E somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração a geração, ou de geração em geração. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus Todo-Poderoso? Eu ia cantar, mas não vai dar. Queridos, eu sei que se você conhece essa música, quantos conhecem a música referente a esses salmos? Levante a mão. Então você já leu no ritmo, sim ou não? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Ao Senhor com alegria, apresentai-vos a eles com cântico. Saber que o Senhor é bom. Fidelidade de geração a geração. Amém. Essa é a parte melhor, né? Aleluia, glória e aleluia. Mas amém, não vamos entrar aqui, porque senão não dá tempo de terminar. O salmista convoca o povo de Deus para celebrar. É um convite, é uma convocação para que o povo faça um manifesto diante de Deus. Porém, não de uma forma comum. Não era de uma forma comum, de uma maneira formal. Não estou falando de se portar com falta de reverência. Mas o texto está falando de intensidade. O texto está falando de uma entrega profunda, plena, intensa. O convite é para uma celebração. E o que significa celebrar? Celebrar significa festejar, comemorar ou solenizar algo importante, fazer um momento solene a respeito de algo. Muitas vezes envolvendo rituais, festividades ou atos de louvor e gratidão. E, estando nos últimos dias de 2026, a pergunta que eu te faço é: você tem algo para comemorar? Há algum motivo para festejar? Deus fez algo ou alguma coisa importante a você para que você possa solenizar ou fazer desse momento um momento solene? Sim ou não? Eu creio que sim. Eu creio que Deus fez muita coisa sobre e para e em você. Eu creio muito. Eu, particularmente, tenho muitos motivos, não são poucos, para celebrar ao Senhor. Porque Ele é bom demais. Ele me salvou, me redimiu, me deu um novo nome, mudou a minha história, perdoou os meus pecados, me deu uma esposa linda. Tem que depositar. Me deu uma esposa linda, filhos maravilhosos. Então eu tenho muitos motivos. Alex, mas isso aí não são coisas. E quem disse que as maiores coisas são coisas visíveis?
Muitas vezes nós não celebramos porque somos acostumados a agradecer por coisas que vemos. A gente não celebra porque a gente não viu alguma conquista, não viu a bênção, não viu alguma coisa. Então a gente não tem o costume de celebrar, porque a gente gosta de gritar, de esbravejar, de celebrar quando é alguma coisa palpável, visível. Então, se eu não vejo, logo eu não celebro. Mas isso é meio que contrário ao que é a fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se eu creio que Deus tem me dado coisas, e ainda que eu não tenha visto, eu preciso celebrá-las. Então, nós precisamos parar com essa inclinação humana de apenas celebrar, apenas agradecer, apenas se alegrar pelas coisas que vêm. Eu não estou falando que é errado a gente se alegrar com as coisas que a gente vê, com uma conquista material, não tem problema algum. Precisa celebrar, mas nós precisamos também celebrar por aquilo que nós não vemos. Olha o que o salmista diz também em Salmos, capítulo 126, do versículo 1 ao 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Ou, a outra versão, estávamos como os que sonham. Versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, não era entre o povo de Israel, era entre as nações que estavam observando o povo de Israel. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso nós celebramos, porque temos entendimento de que o Senhor fez coisas grandiosas. E esse texto aqui fala da alegria e gratidão pela restauração do povo que estava cativo na Babilônia. Mas uma coisa que salta aos olhos aqui é que as nações diziam grandes coisas fez o Senhor por eles. E como que as nações tinham entendimento de que Deus havia feito grandes coisas por eles? Porque, no início do versículo 2, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Foi uma libertação e algo que acontece com a gente até hoje, mas aconteceu internamente, mas veio para fora. Riso, alegria, cântico novo. Então, ao ver aquele povo que antes era cativo, agora está liberto. Então, as nações disseram, se existe um riso nos lábios deles, se existe cânticos, se eles estão cantando, se eles estão se alegrando, se eles estão celebrando, é porque grandes coisas fez o Senhor por eles. Agora eu lhe faço uma pergunta, e essa pergunta também me incluo nela. Se ao nos observarem, e eles estão sim nos observando, as pessoas, as nações, os vizinhos, se ao nos observarem, eles podem fazer uma constatação também, como essas nações fizeram. Qual é a constatação que vão fazer ao nosso respeito? Será que eles vão olhar o nosso riso, o nosso cântico novo, a nossa celebração, e vão falar, grandes coisas Deus tem feito por esse povo, por isso que eles estão assim, radiantes? Ou, eu creio que Deus não está fazendo nada por esse povo, porque olha, surumpático, macambúcio, nauseabundo, pela cara eu acho que não estão recebendo nada de Deus, mas não é uma verdade. Só que a celebração, ela é uma expressão externa daquilo que Deus faz em nós. Então, ainda que não tenhamos alcançado muitas coisas ou bens, precisamos celebrar, porque Ele nos libertou, nos fez seus filhos e nos deu vida abundante, aleluia. Então temos motivos de sobra para celebrar, queridos. Motivos de sobra, não sei você, mas eu tenho certeza que temos motivos de sobra. Agora, voltando ao Salmo 100, a convocação para a celebração não era apenas celebrar. Vamos ver como o salmista Davi, eu acho que era pentecostal. Não era apenas para celebrar, mas celebrar com júbilo ao Senhor. E o que é júbilo? Vem do latim jubilum, que se refere a um grito ou som de grande alegria, entusiasmo e contentamento. Então, não era apenas celebrar, mas celebrar com um grito ou um som de grande alegria, com muito entusiasmo e contentamento. Em português é basicamente alegria excessiva, grande sensação de felicidade, grande satisfação ou contentamento. Essa convocação não é para alguns,
O versículo fala: todos os habitantes da terra. Por quê? Porque toda a terra está cheia da glória de Deus, querido. Toda a terra foi alcançada pela misericórdia de Deus. É que alguns ainda não sabem, mas nós que já sabemos precisamos contar essa novidade a eles. Toda a terra foi alcançada pela misericórdia de Deus, é o ano aceitável do Senhor. Então é um convite para uma manifestação intensa de alegria. Não é à toa que se dizia, né, faz tempo que eu não ouço, eu creio que não é por causa de Deus, talvez seja por causa de mim. Faz tempo que eu não ouço que os cristãos são o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque nós não precisamos de mais motivos, de coisas que ainda não aconteceram para sermos felizes. Eu não sei você, mas eu lembro principalmente quando eu pegava ônibus, mais em Curitiba, né, do que aqui. E às vezes eu lembrava de alguma coisa que Deus fez e eu começava a rir sozinho. Aqui às vezes acontece, estou andando de bicicleta, começo a rir, o povo já fica meio do lado, vixe, deve ser louco. Porque eu começo a lembrar daquilo que o Senhor fez, de quem eu era, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele me deu, da minha família. Eu não merecia uma família e Ele me deu uma família. E às vezes eu estou rindo sozinho e as pessoas ficam olhando assim, faz até um sinal da cruz, faz, misericórdia que esse cara se espumar ou saiu correndo. Mas por quê? Porque a gente precisa manifestar alguma coisa, porque não cabe dentro de nós tudo aquilo que Deus representa. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, uma fonte de água viva fluirá, virá para fora. Nós somos chamados para transbordar, querido. Por quê? Porque nós não conseguimos conter tudo aquilo que é Deus dentro de nós. Então, se o reino também é alegria, se o reino também é paz, isso precisa transbordar de nós, isso precisa sair de nós. As pessoas precisam ver a gente sorrindo, ver a gente celebrando, a ponto de constatar grandes coisas o Senhor tem feito por essas pessoas. Ultimamente eu tenho visto muito um rapaz sorridente, mais do que normal, o Alisson. Depois de tempos, grandes coisas o Senhor fez. Por isso estamos alegres. Brincadeira à parte, mas ele sempre foi um rapaz sorridente, mas eu sei que se cumpriu nele. Então sua boca encheu de riso e a língua de cânticos. E é Deus fazendo. Você viu o vídeo da Ana e do é que eu ia chamar de príncipe, mas do Lucas? Alex, então a gente dá para receber alguma coisa do Senhor, querido. Ninguém ganha do Senhor no quesito ofertar, dar. Então não temos como barganhar com alguém que é dono de todas as coisas. Mas o Senhor conhece o desejo do nosso coração, sim ou não? Ele conhece o seu sonho, sim ou não? E a palavra dele diz para a gente deleitar-se nele. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quando nós nos deleitamos nele, Ele conhece a nossa vida. Ele se agrada de quem nós somos, porque nós antes estamos voltando para Ele. E Ele pode conceder, porque existe segurança de que nós não vamos nos perder por causa das coisas, porque Deus só pode nos dar algo que Ele pode nos pedir e nós vamos devolver. Então, queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus dessa forma, achando contentamento, achando prazer, nos deleitando no Senhor, Ele pode sim conceder o desejo do nosso coração. Porém, se Ele não conceder o desejo do nosso coração, Ele continua sendo Deus, digno de toda a honra e de toda adoração, e ponto final. Só que Ele não fica devedor a ninguém. Ele é um bom Pai. Ele não é apenas Pai, Ele é um bom Pai. E talvez você não tenha de fato motivo nenhum para celebrar. Mas se você está aqui hoje, está aqui agora, então você tem uma oportunidade de se entregar a Jesus e mudar a sua perspectiva. Alex, eu já me entreguei a Jesus, mas não consigo ter uma perspectiva de que eu preciso celebrar a todo momento. Então você precisa mudar de perspectiva, querido. Porque aquele que tem Cristo tem tudo. Então se eu tenho tudo, não tenho falta de nada. Então se eu não tenho falta de nada, eu preciso celebrar, porque eu tenho aquele que é suficiente. A versão original de Salmos 23 não é o Senhor meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque eu encontro tudo nele. Então eu celebro, ainda que não tenha chegado o carro, ainda que não tenha chegado a casa, ainda que não tenha chegado a noiva, mas agora já chegou, aleluia. Ainda que não tenha chegado as bênçãos, eu celebro porque Cristo é suficiente.
Eu não estou incompleto porque eu não tenho algumas coisas, eu sou completo porque eu tenho Cristo, então eu preciso celebrar a todo tempo. É a mudança de perspectiva que eu tenho ao encontrar Cristo. Eu lembro de um rapaz, eu era jovem, faz tempo, sei lá, em torno de uns 20 anos de idade eu tinha, faz 25 anos atrás. E ele falou: Alex, você não deve ter prova nenhuma, né? Eu era da galera que falava, estou na prova, estou na luta, estou no estreito. A gente, era até uma forma de se cumprimentar. E irmão, na prova, e irmão na bênção, irmão na luta, na prova. E ele falou: Alex, você não está passando por provação nenhuma, né? Você não deve ter luta nenhuma. Sua vida deve ser sem problema algum. Eu falei: eu não entendi por que você estava falando isso. Eu estava usando uma calça usada, não tenho problema até hoje de receber e usar. E eu estava desempregado. Mas me ajuda a entender como você chegou a essa constatação. Ele falou: porque eu não vejo você reclamando, porque eu não vejo você murmurando, eu não vejo você falando mal das coisas, choramingando pelos cantos. Não tinha Facebook na época, mas provavelmente se tivesse ele ia falar: eu não vejo você fazendo do Facebook um divã que você fica vomitando as suas emoções. Hashtag fica a dica daquilo que não fazer. Então você não deve ter problema algum. Eu falei: errado. Se eu espernear, se eu berrar, ficar murmurando, ficar choramingando pelos cantos e reclamando da vida, não vai apressar o processo pelo qual eu devo passar. Pelo contrário, pode atrasar ainda mais. Mas não julgue a minha forma de ser pelo fato, ou achando que eu não passo por problema algum, querido. Não tem nada a ver sobre aquilo que eu não tenho. O fato de eu sorrir, o fato de eu estar maior parte das vezes para cima, entusiasmado, como dizia o Joia Rara, que ele comprou: e aí, animado? É porque não tem a ver com o que falta, tem a ver com o que está presente. Não tem a ver com a tempestade, tem a ver com quem está no barco. Jesus, se Jesus está no barco, não tem problema a tempestade. Se Jesus está no casamento, não tem problema acabar o vinho. Jesus está ali, então tudo vai ficar bem. Mesmo que não esteja, tudo vai ficar bem. Então, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. E outra, eu tenho um lugar para reclamar. A Bíblia diz que as minhas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Então o que vai adiantar eu reclamar para você? Que as minhas queixas precisam ser apresentadas a Deus. Que a minha ansiedade precisa ser colocada diante dEle, porque Ele tem cuidado de mim. Hoje nós caminhamos em discipulado e a gente já, principalmente no discipulado, a gente, legal, eu estou passando por isso, amém, não tem problema, estamos aqui para ouvir uns aos outros. Mas se Cristo não é suficiente, então nada mais será. O maior papel de um discipulador é ensinar o caminho para o seu discípulo e ensiná-lo a ser dependente do Espírito Santo. Porque se não acontecer isso, discipulador, líder, seja quem for, é apontar para Cristo, é fazer o que João Batista fez. Então, na época a gente não caminhava dessa forma, mas eu falei para ele: ei, eu preciso escolher. Ou eu me movo, ou a gente se move em murmurações, reclamações, boatos e mentiras. Ou a gente escolhe se mover nisso, ou a gente se move em Cristo. Nas duas não dá. Por quê? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele achamos misericórdia e graça. Então só nele encontramos motivos para celebrar. Porque aquele que vive com base em reclamação, em murmuração, ele nunca vai celebrar, sabe por quê? Porque o ingrato não celebra. Porque o ingrato não reconhece. Então, como não consegue reconhecer os feitos, não consegue celebrar os feitos. Agora, quando você está em Cristo, ainda que o negócio não está legal, mas vamos lembrar do nosso irmão Lázaro, que já está nos braços do Senhor. Vamos passando pela prova, dando glória a Deus, celebrando ao Senhor. Meu Deus, Alex, mas segunda-feira está chegando aí, você não sabe o que tem para resolver. Segunda-feira é amanhã, Jesus pode voltar agora. Então vou celebrar aquele que está comigo a todo momento. Aleluia. Olha o versículo 3 do Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico.
Eu já ouvi, não foi poucas vezes, de pessoas que estão servindo, porque não é só apenas segurar uma placa, e nem segurar uma placa porque parece estar pesando 70 quilos. Né? Segurar sorrindo. Pessoas falando, eu nem sabia que era uma igreja, porque não sabe inglês, não sabe o que é church, e tudo preto, não parece uma igreja. Até porque o que parece igreja na concepção humana é tanto quanto diferente da concepção de vida. Mas, amém, isso é outra coisa. Das pessoas falam, pastor, o que é isso? Só que quando elas veem as pessoas segurando as placas, sorrindo, às vezes as pessoas que nem entram, elas falam bom dia, e o dia daquela pessoa não estava tão bom, mas ao passar por ali, ela recebeu um bom dia tão sorridente, que dá vontade no coração dela de entrar. Por isso que muitas vezes, quando você está ali, a gente fala, ei, vamos sorrir mais, porque é a representação daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, lá na porta da igreja, lá fora. E muitas pessoas falaram, ei, por causa da alegria que vocês estão ali segurando as placas, é que me deu vontade de entrar. Então, servir ao Senhor com alegria. Porém, a gente não serve somente aqui. Na verdade, aqui é o lugar que a gente menos serve. Porque você pode servir na sua casa. Não apenas filho, um ao outro como cônjuge. E com alegria. Amém, adolescente que está aqui? Com alegria. E está no imperativo. É como um mandamento, servir ao Senhor com alegria. E por ser um imperativo, por ser um mandamento, não importam as circunstâncias. Não importa o quanto você está sendo provado. E se você está sendo provado. Não importa quantos nãos você recebeu. E os nãos abençoam você muito mais do que os sims, queridos. Porque os nãos fazem de você resiliente, fazem de você perseverante, fazem de você uma pessoa que vai permanecer. Ou pelo menos, se não permanecer, é porque entendeu que aquela porta não é para ser aberta mesmo. Então o não nos abençoa muito mais do que o sim. Porque a cada sim que nós alcançamos, quantos nãos nós já não levamos? Mas a gente só aprende com o não quando a gente celebra, inclusive o não. Não é motivo de celebrar na hora, mas quando a gente percebe o resultado e o crescimento que aquilo nos proporciona. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que o Senhor disse não. Porque se o Senhor tivesse feito, eu estava lascado. E Deus lá de cima, eu sabia. Ele sabe mesmo, Ele sabe de todas as coisas. Então não importa quantos nãos você recebeu, sirva ao Senhor com alegria. E alegria na Bíblia, a maioria das vezes vai estar atrelada ao vinho, vai estar ligada ao vinho. Quando nós lemos vinho na Bíblia, nós podemos entender como alegria. Ele tem quase que uma dupla interpretação. Alegria e Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele remete à alegria. Por exemplo, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia fala também daquilo que eu acabei de citar, da bodas de Caná. Jesus, ele estava naquele casamento e a água foi transformada em vinho, representando algo que pode faltar, que é alegria, mas se Jesus estiver, ele pode trazer uma alegria muito maior. Na verdade, o segredo daquele casamento, sabe o que era? Está no primeiro versículo daquele texto. Houve um casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Não tem problema nenhum se acabar o vinho. O que não pode acabar é a presença. Não tem problema nenhum se o vinho um dia acabar. Apresente a Ele o que você tem. E Ele pode fazer só o que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer é muito melhor do que aquilo que a gente tem. Por isso eles experimentaram um novo vinho. Um vinho melhor. Então, a alegria, ela está atrelada ao vinho. E se lembra, não existe pé de vinho, amém? Só existe pé de uva. Não está escrito aqui, é um pomar de vinho. É um parreiral, né? De uvas. Isso significa algo, querido. Muitas vezes a alegria virá após o processo de esmagamento. Porque não tem outra forma de fazer vinho. Então, muitas vezes, a alegria, a bonança, bonança, né? Bonança, aquele momento do mar está calmo. Mas ele só existe depois de um momento anterior. Qual é o momento anterior? A tempestade. Senhor, eu quero alcançar a calmaria. Amém. Então vamos lá. Te convido à tempestade. Senhor, eu quero ver o oásis. Então bora para o deserto. Queridos, muitas vezes aquilo que nós vamos encontrar vai ser a
após o processo de esmagamento, porque é assim que se faz o vinho, esmagando a uva até que ela produza a alegria. Então nós precisamos celebrar o processo que retira de nós, você precisa celebrar o processo que retira de você propriedades que impedem a chegada do vinho novo. Quais são as propriedades que ainda são existentes em ti, que impede o vinho novo de chegar à sua vida? Que impede você de experimentar o vinho novo? Você consegue dizer um aleluia? O que existe ainda em nós, que nós ainda não renunciamos, que nos impede de experimentar o vinho novo, que Jesus está pronto a fazer? Lembra que a água foi apresentada pelos homens, o novo vinho foi transformado por Cristo. O que você ainda precisa apresentar para que Ele transforme, que ainda não apresentou? Versículo 3, Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Quantos sabem que o Senhor é Deus? Aleluia. Será mesmo? Foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos seu povo e ovelhas do seu pasto. A palavra aqui usada, a palavra sabei, um dos sinônimos dela é descobrir, descortinar. Então não é apenas saber superficialmente através daquilo que alguém disse. Porque, vamos dizer a verdade, muitas vezes o nível máximo de revelação que nós obtemos é aquilo que foi pregado no culto. Quando Deus nos convida para fechar o nosso quarto, no nosso secreto, e no nosso secreto Ele nos recompensa. Mas às vezes a gente gosta de ficar entrando no quarto secreto dos outros, porque já tem uma revelação pronta, já tem uma mensagem pronta, já tem algo que Ele falou, e é o pão vivo que desceu do céu, é óbvio que é. Mas foi dado ao outro, e é aquilo que Ele quer nos dar. Então, um dos sinônimos da palavra saber é descobrir, descortinar. E o salmista nos convida a ter uma revelação de quem é Deus, não apenas saber quem é. É de conhecer não apenas por ouvir falar, mas por revelação da sua essência. Porque, queridos, quem era esse povo? Era o povo de Deus. Então, naturalmente falando, a gente pode compreender de uma forma rasa de que o povo de Deus sabia quem era o seu Deus. Mas isso era uma verdade? Não, como não é uma verdade, infelizmente, até hoje. Mais da metade do povo cristão brasileiro sabe quem é Deus através do que os outros falam quem é Deus, não da revelação que ele tem do próprio Deus a respeito da vida dele. E Deus sempre quis isso. Sempre foi o desejo de Deus se revelar ao seu povo. Lembra de Jesus perguntando aos seus discípulos? Ele está ali reunido com seus discípulos e faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Dá aquela resposta superficial a respeito do que os outros falam. Falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias. E Jesus falou: mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão Barjonas, mas o próprio Pai que está nos céus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Porque a gente ouve e não está errado. Precisamos buscar a Deus, amém? Precisamos conhecer a Deus, precisamos saber mais a respeito de Deus, e não tem problema nenhum nisso. Mas existe um desejo em Deus de se revelar a nós maior do que o nosso desejo de buscá-lo. Só que quando isso coincide, colide e transforma numa experiência que muda qualquer vida. O problema é que muitas vezes Deus ainda está continuando, e Ele vai continuar por algum tempo, desejando se revelar a nós. Mas a questão é que nem sempre estamos predispostos a buscar por essa revelação. Muitas vezes Ele quer se dar a conhecer a nós e nem sempre nós estamos dispostos a buscar conhecê-lo. E não é à toa que muitas vezes ovacionamos jogadores, atletas de times, daqueles que torcemos ou não, só porque são conhecidinhos, mas eles nem sabem quem nós somos. Carregamos o nome dele na camisa, nas costas, mas ele nem sabe quem nós somos. Ou brigamos por figuras políticas. E aproveita o Natal, porque ano que vem o negócio vai ser bravo.
Ou brigamos por figuras políticas que nem nos conhecem. Levantamos uma bandeira de um nome, achando que a solução está no nome de um homem, comedor de feijão. Ou seguimos famosos, cheios de seguidores, tiktokers, blogueiros, youtubers, e sei lá o nome dos instagramers. E eles também nem nos conhecem, não sabem o nosso nome. Mas quando estamos aqui, ficamos frios e opacos diante de um Deus que deseja se revelar a nós e que nos conhece antes mesmo da gente nascer. Só que quando é diante dele, a gente fica: é o carpinteiro. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a gente antes mesmo da gente nascer, antes dos nossos pais ficarem debatendo a respeito do nosso nome. Ele já sabia quem nós éramos, e mesmo depois de nascer, Ele vive tentando achar uma forma de que a gente o conheça ainda mais. E muitas vezes a gente se porta de uma maneira fria, opaca, sem temperatura diante dele, que faz totalmente contrário do jogador de futebol, do ator famoso, do influencer digital, que não tem nenhuma dessas características. E às vezes a gente coloca eles lá naquela posição. Ei, Deus deseja se revelar a você. Quando o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, ou quando Oséias dizia: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, ele não está falando de algo que está tão escondido que é impossível de achar. Ele está falando, na verdade, de um pai que tem prazer em ser achado pelo seu filho. Aleluia! Deus tem prazer quando a gente busca em se revelar a nós. É como se ele... Eu não sei se você já fez isso. Eu fazia isso com meus filhos, brincando de esconde-esconde. Daí ia lá para trás da cortina, cobria só um braço, ficava o resto do corpo para fora, porque eu queria ser achado com ele. E quando ele vinha, achava. Achou, filho, abraçava. Ei, Deus tem o mesmo prazer em ser achado por nós. Mas será que existe um prazer nosso em buscá-lo? E a Bíblia diz: ei, busque enquanto pode achar, invocar enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Ele tem prazer em ser encontrado, pois quando buscamos a Ele, então Ele se revela a nós. Quando tornamos a Ele, Ele torna a nós. Quando nos arrependemos, Ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Deus ama corresponder aos seus filhos. Por isso que a Bíblia fala: ei, busquem a Deus. Ele não está escondido, querido, de uma forma inacessível, mas Ele está pronto e ama, deseja ser encontrado por nós. Por isso que eles estão falando, o salmista diz: ei, sabei, não é apenas uma ideia abstrata, não, é um conhecimento profundo daquele que deu o próprio nome para vocês, povo segundo o nome do Senhor. Conheça a Deus, querido. Sabe o porquê existem muita coisa terrível acontecendo no Evangelho atualmente? Porque o povo rejeita o convite de conhecer a Deus. Tem um cara que nem é digno de ser chamado pastor. Eu não curto falar muito dessas coisas, que eu não gosto de dar ibope por esses Zé Orelha. Ele diz que ele não é digno de pisar no chão. E sabe o que as pessoas fazem? Se deitam no chão para que ele possa pisar sobre as pessoas. Outros começam a fazer mirabolâncias, e a maioria deles são do Brasil. Vai ver lá quantos seguidores tem. Milhares de pessoas seguem esses caras. Aí você vai no perfil de um pastor sério, dedicado à obra. As visualizações das suas mensagens são mínimas. E a gente não está aqui brigando, pedindo like, nem visualização, querido. A gente só está falando: quanto mais o povo desconhece do Deus que o chamou, mais manipuláveis eles são. E esses caras, agenda lotadas, visando apenas o próprio umbigo, o próprio prazer. Mas isso é bíblico. A Bíblia diz que no final dos tempos haverão homens amantes de si mesmo, pessoas que montarão doutores para si, segundo as suas próprias cobiças. Aí esses caras ficam gritando: ei, a chave de carro, ei, a chave de casa, ei, você é vencedor, ei, você é triunfante. Daí a galera que só quer bênção, triunfalismo, mas não conhece a essência do Evangelho, lota esses shows de palhaçada. E o Evangelho genuíno que transforma, que faz o homem conhecer ao seu Criador, está alcançando ainda assim, queridos, muitos.
Mas glória a Deus, porque isso é sinal dos fins dos tempos. Isso é sinal de que Jesus está perto. Então, se tiver que ser assim, que seja, desde que seja para que Ele venha. E a nós, Alex, a nós cabe continuar falando do verdadeiro Evangelho. Cristo salva, querido. E Ele, indiferente da sua condição financeira, Ele pode mudar isso? Pode. Mas Ele quer transformar quem você é, a sua natureza, implantar a cultura do reino dentro de você. Amém, queridos? Amém? Deus tem prazer em ser encontrado. E por que nós precisamos conhecê-lo? Porque a resposta está no próprio versículo. Porque foi Ele quem nos fez. Ei, você precisa conhecer o seu Criador. Você, filho, precisa conhecer o seu Pai. Foi Ele quem nos fez e somos dele. É o que diz 1 Pedro 2,9. Somos propriedades exclusivas do Senhor. Agora a pergunta: você conhece a quem você pertence? O porquê nós precisamos conhecê-lo? Porque precisamos saber que o Senhor é Deus, ou saber quem Ele é porque foi Ele que nos fez e somos o seu povo. Se existe alguém que pode falar de algo, é alguém que conhece esse algo ou esse alguém. Sabe por que muitas vezes não falamos muito de Jesus? Porque conhecemos pouco a Ele. Agora só podemos falar com propriedade quando nós conhecemos. Alguém só consegue vender bem um produto quando conhece bem o produto. Alguém só pode falar bem de Cristo quando conhece esse Cristo. Não apenas do que os outros falaram, porque isso também não está errado, porque como crerão naquilo que não ouviram, mas também de um relacionamento, o resultado de um relacionamento profundo. Eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele me fez, Ele me restaurou, Ele mudou a minha vida. Eu sei o que Ele fez em mim, por isso eu posso falar daquilo que Ele fez em mim. O versículo continua: somos o seu povo e ovelha do seu pastoreio, ou ovelha do seu pasto. Ou seja, apontando para Cristo, porque Cristo é o bom pastor. Somos ovelhas do seu pasto. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas quem são as ovelhas de Cristo? Alex, todo mundo. Aqueles que ouvem a sua voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e o obedece. Esses são as ovelhas de Cristo. Isso é tão verdade que no modo literal, a ovelha, o bicho, a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Dizem algumas histórias que quando os rebanhos estão sendo conduzidos a alguns lugares para alimento ou para beber água, e um rebanho cruza o outro no caminho, dizem que os pastores que estão conduzindo aquele rebanho começam a cantarolar. Para quê? Para que quando as ovelhas estiverem passando uma pelas outras, elas não se percam de rebanho pela voz do seu pastor. Estamos falando de Jesus, amém? Então, queridos, nós não nos perderemos se nós ouvirmos a voz do nosso sumo pastor, de Cristo Jesus, se conhecermos a sua voz. Porque é muito bonitinho falar: eu sou ovelhinha do Senhor Jesus, mas eu não faço o que Ele pede. Não é. Me perdoe, não é. Porque as minhas ovelhas, Jesus disse, ouvem a minha voz e eu as chamo para fora e elas vêm. Então, queridos, por que precisamos conhecê-lo? Porque nós somos as suas ovelhas. E se nós não conhecermos Ele, não conheceremos a sua voz. Glória a Deus. Você pertence a Ele. E para finalizar, versículo 4 e 5 de Salmo 100. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom. Por que eu tenho que dar graças? Porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Ou seja, os netos dos meus netos serão abençoados se eu continuar a ouvir a voz do meu bom pastor. Os netos dos meus netos receberão a sua bondade e a sua fidelidade, porque eu decidi escolher a Jesus e a viver debaixo dos seus princípios. E quando celebramos, querido, manifestamos essa gratidão. Por isso que aqui fala sobre ação de graças pelo menos 2 vezes. Porque é impossível, como eu já tinha falado, alguém celebrar se não é grato. Então, quando celebramos, com certeza nós vamos nos mover em ação de graças.
E o versículo fala sobre entrar no seu templo com ações de graças, ou seja, atitudes de gratidão. E porque eu preciso fazer isso, o próprio texto responde: porque Deus é bom. A sua benignidade, a sua bondade dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração, e isso é mais do que suficiente. O quê? Que Deus é bom, e ponto final. Você precisa de mais alguma coisa? Ou somente Deus é bom? Deus é bom e ponto final. Isso é motivo, o maior motivo que eu tenho, ou que eu preciso, para poder celebrá-lo, para poder me manifestar com atitudes de gratidão. Deus é bom. Mas além disso, se você ainda duvida, não crê nas minhas palavras, quero compartilhar com você alguns motivos de gratidão que a Cruz Vermelha Canadense destacou, que recebemos diariamente e que muitas vezes passam despercebidas. Esses motivos de gratidão têm como base em algumas estatísticas. Eis aqui alguns deles. Se você acordou essa manhã com mais saúde do que doença, você é mais sortudo do que 1 milhão de pessoas que não sobreviverão essa semana. Se você nunca experimentou o perigo de uma batalha, a solidão da prisão, a agonia da tortura ou as dores da fome, você está à frente de 500 milhões de pessoas no mundo. Você tem ou não tem motivos para ter atitudes de ação de graças? Existem mais motivos para nós reclamarmos ou para nós celebrarmos? Se você pode participar de qualquer reunião que desejar, política, religiosa, social, educativa, seja lá qual te chamarem para participar, você é mais sortudo do que 3 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões é 3 mil milhões. É gente para dedéu. Recursos básicos. Se você tem comida na geladeira, sapato nos pés, um teto sobre a cabeça e um lugar para dormir, essa aqui eu não sei se é tão real essa estatística, mas diz que você é mais rico do que 75% das pessoas desse mundo. Isso aqui é recurso diário. Se você pode ler uma lista como esta, ou a sua Bíblia, você não pertence ao bilhão de pessoas que não sabem ler. Alguma vez nós já agradecemos pelo fato de sermos alfabetizados? Eu vou dizer de mim, não. Alguma vez eu falei, Senhor, obrigado porque esse sapato serviu. E no meu caso, não é uma coisa difícil de acontecer. De não servir o sapato. Por quê? Porque são simples demais. Mas já percebeu que são nas coisas simples que precisa manifestar a nossa celebração, a nossa alegria? Porque o próprio Jesus disse que se formos fiéis nas pequenas coisas, Ele nos colocará sobre as muitas. E as pequenas coisas estão nos cercando diariamente, cotidianamente, passam despercebidos. A gente não nota. A ponto de que é um privilégio saber ler. Quando a gente descobre que tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não pode pegar a Bíblia, abrir no Salmo 23 e ler: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas não, a gente tende a reclamar. Agora, se você se encontra ou não nessa lista, e talvez você acordou essa manhã e tem mais doença do que saúde. Talvez você tenha experimentado o perigo de uma batalha ou a solidão de uma prisão. Talvez você tenha sido torturado. Talvez você não teve liberdade de participar da reunião que você queria. Ou até naquela reunião dos seus filhos, que eles se apresentam e ficam olhando de longe para ver se encontra você lá. Talvez você não tenha a comida que você quer na geladeira. E talvez nem a tenha 4 vezes ao dia na sua geladeira. Talvez você não tenha sapatos nos seus pés, e se tem, talvez nem foram comprados. Talvez você não tenha um teto sobre a sua cabeça, e se tem, não está da cor que você quer, do tamanho ou na localização que você desejaria. Talvez você não consiga ler. Mas, se você tem a Cristo,
se você se arrependeu dos seus pecados e aguarda com expectativa o dia da sua vinda, então você ouvirá o que está em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não está ligado àquilo que você tem ou não tem, querido. Embora a gente tenha muitos motivos para celebrar, mas aqui está o maior motivo para celebrar, porque um dia esse corpo vai tombar nessa terra. E nós vamos nos encontrar com Ele, vamos ouvir. E eu desejo ouvir, e o meu desejo é que você ouça: vinde, bendito do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo. Aleluia, você crê nisso, querido? Esse é o motivo para você celebrar? É uma pergunta, eu gostaria de ouvi-los. Esse é o motivo para você celebrar? Porque se você está em Cristo, isso vai acontecer. Não é uma possibilidade, uma probabilidade ou um dado de uma estatística. É uma convicção de que se você está em Cristo, se você foi lavado pelo sangue dele, se você se converteu dos seus pecados, você vai ouvir: vinde, bendito do meu Pai, possua por herança aquilo que está preparado, o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Essa é a certeza que nós temos. Então, se você não tem nenhum outro motivo para celebrar, esse é o maior de todos, querido, porque indiferente daquilo que você conquistou, indiferente daquilo que você alcançou, ou mesmo se você não alcançou nada, Cristo é suficiente, e Ele tem algo para nós depois que passarmos toda essa jornada, é estar com Ele por toda a eternidade. E se isso não é motivo de celebrar, e no meu caso é o maior de todos eles, então eu não sei o que seria. Por isso que o salmista fala: saibam que o Senhor é Deus, porque quando conhecemos Ele, sabemos quem Ele é e o que Ele tem para nós. E existe algo reservado a mim e a você, desde a fundação do mundo, um lugar junto a Ele. Esse é o nosso motivo de celebração, querido. Esse é o nosso motivo, é a razão da nossa esperança. E eu quero, além disso, celebrar com você mais uma coisa. Quero celebrar com você mais algumas coisas. Por quê? Porque chegamos ao final desse ano. E até a própria Cruz Vermelha já disse que acontecem coisas ao nosso redor e passam despercebidos. E Deus ama o coração grato. Então eu quero celebrar com você, me alegrar com você por algumas coisas que aconteceram esse ano. Então por isso eu te convido a ver esse vídeo. Chegamos ao final de mais um ano. E não sei se percebeu, mas passou muito rápido. Quer ver como? Já são quase 6 anos desde o início da pandemia. Mas o que queremos te mostrar é o quanto Deus fez coisas grandiosas em nosso meio. E não foram poucas. Até porque este é o ano do sobrenatural. E ele ainda não acabou. Você participa do Life Group? Pois então, neste ambiente, nos reunimos mais de 5.780 vezes em todo este ano e em todo o campus Guarapira. Inclusive em Irati, que iniciou com força total. Você tem visto o que Deus fez lá? Meu Deus! Celebramos um total de 125 Life. Juntos, arrecadamos mais de 30 mil quilos de amor. Uau! Já dá para chamar de toneladas do amor de Deus, transbordando através de sua vida, entrando em nossa igreja local, com 1.252 convidados que participaram dos nossos cultos. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus, resultaram em 375 decisões por Cristo. É o reino de Deus avançando. Foram 156 cultos de celebração, 50 × 10, entre eles 4 diretamente de Nova Zelândia, com os nossos pastores Michel e Fran. Tivemos também culto de homens, culto de mulheres, culto Difle, culto e Cine Kids, imersão juniores, cultos de fundamento, clamor 24 horas, cestas de glória, seminário de intercessão. Meus irmãos, foram dias intensos que tocaram profundamente as nossas vidas. Recebemos também a visita do nosso amado pastor Michel e nos despedimos mais uma vez dele. Porém agora, enviando junto a Dona Mara e a Stephanie, que foram para somar na missão Nova Zelândia. Olha o que Deus está fazendo
não só aqui, mas também do outro lado do planeta. Mas ainda tem mais. Workshop Mídia até que enfim ganhou vida. Aconteceu o Wayfall. 3 turmas que passaram por uma restauração da estrutura da alma. Tivemos também o Difflin Fest. Você lembra dessa música? Toda a escritura é inspirada por Deus. Não há nada que eu faça para mudar isso. Uou! Meus irmãos, que dia! Que dia! Ainda tem mais. Não acabou por aqui. 2 batismos, com mais de 160 pessoas que desceram as águas. Tivemos 4 momentos preciosos de café com o pastor, onde mais de 400 novos membros que chegaram para juntar-se a essa família, que não para de crescer. Juntos como igreja, jejuamos, oramos, servimos, lideramos, louvamos, discipulamos e seguimos, marcando vidas através do amor de Jesus. E por falar em marcar vidas, alguns retiros aconteceram. O Acamp Kids, onde 118 crianças foram avivadas em Cristo, e no Encontro com Deus Start, onde 125 adolescentes foram incendiados pelo poder do Espírito Santo. Mas os adultos também foram marcados. Houveram 2 encontros com Deus, para homens e para mulheres. No de homens, 147 irmãos foram transformados. E no de mulheres, 182 tiveram um encontro face a face com Deus. Ufa! Quanta coisa, não é mesmo? Porém, uma delas é que buscaremos sempre a boa parte, e esta não nos será tirada. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Amamos muito tudo isso, irmãos, e amamos também você, querido irmão e irmã, que há pouco ou há muito tempo está aqui conosco. Esperamos viver coisas grandiosas e sobrenaturais também contigo em 2026. E mais, queremos declarar as mais ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus, que continue sendo derramadas sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu trabalho, ministério. E nos vemos também em 2026. Aleluia! Se coloque de pé, querido, por gentileza. Se coloque de pé, vamos terminar adorando ao Senhor, mas antes vamos orar, agradecer a Ele por tudo. Na verdade, todas as palavras seriam insuficientes, porque Ele fez muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, nos alegramos, Senhor, e celebramos ao Senhor, Pai, pelo ano de 2025, Pai amado. Senhor Deus, obrigado, porque de todos esses 12 meses o Senhor esteve conosco, em cada um, Pai amado, dos dias. Senhor, em cada uma das 24 horas do dia, Pai, em cada um dos 60 minutos das horas, em cada um, Senhor Deus, dos 60 segundos de cada minuto, Pai, todos os momentos o Senhor esteve conosco, Pai. Obrigado, Pai amado, por cada vida, Pai, cada convidado que esteve neste local. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por cada família que compõe essa igreja. Somos a família do Senhor, Pai amado. Somos juntos o que somos, porque o Senhor decidiu assim, o Senhor decidiu fazer. Obrigado por cada milagre, Pai. Obrigado por cada sim que recebemos do Senhor, e também obrigado por cada não. Obrigado, Senhor Deus, porque alcançamos muitas pessoas, ganhamos muitas pessoas, mas obrigado também, Senhor Deus, porque tivemos o privilégio de conviver com aqueles que partiram para o Senhor, e entendemos que eles estão no Senhor, e eles estão no melhor lugar, no lugar que nós ansiamos estar, no lugar, Pai, que um dia estaremos todos juntos, Senhor Deus. Por isso nos alegramos e celebramos pelo fato de conviver com eles durante esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, tudo aquilo que o Senhor está fazendo em Irati, tudo aquilo que o Senhor está fazendo em Nova Zelândia, Pai, tudo aquilo que o Senhor está fazendo em Itapuá, aqui do lado, e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, celebramos o Senhor, porque sabemos que se estamos com o Senhor, então nós estamos seguros. Se temos o Senhor, então nós temos tudo, Pai, porque o Senhor é suficiente. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo ano de 2025, e que em 2026 sejamos mais intensos ainda, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor.